boa noite a todos. Mais uma vez aqui muito feliz de podermos estar juntos para mais um encontro virtual. Mas continuando o nosso estudo, essa união de corações em torno da doutrina espírita que tanto nos fortalece, principalmente nesses momentos de dificuldade, de desafios da humanidade. E dando continuidade a esse estudo, nós estamos com o livro Respostas da Vida, do André Luiz, psicografia de Chico Xavier, e é o capítulo 9, Quanto aos Outros. Nesse capítulo, André Luiz, ele fala da importância da nossa vida em sociedade. E se nós nos remontarmos a filósofos da Grécia, desde lá, eles já diziam que o homem é um ser social. Diferente de muitos animais, que a partir do momento que eles vêm ao mundo, eles já conseguem caminhar, se alimentar, se banhar, se proteger sozinhos. Nós, seres humanos, temos um longo caminhar até a nossa independência, tanto física quanto também emocional. É muito importante esse convívio inicial nosso com aqueles que cuidam de nós, na família, onde seja, para que também a gente se molde, a gente se fortaleça, a gente se construa. E é nesse construir inicial desse convívio próximo que nós também vamos acomodando o nosso espírito nessa nova vida. E aqui, André Luiz, ele diz que a vida ela foi criada como uma máquina complexa. Então, se nós pegarmos uma máquina, ele tem vários componentes, uma máquina tem vários componentes, cada componente exercendo uma função que, se esse componente quebra, ela não vai funcionar da mesma forma que funcionaria com todos funcionando em pleno, sem problema nenhum, ou às vezes ela pode nem funcionar, pode falhar. Então a vida, ela é essa complexidade de componentes. A nossa vida sozinha, ela não seria a vida, digamos, porque nós não iríamos conseguir nada quase do que a gente pode, que nós somos capazes de conseguir e conquistar quando estamos em grupo. Então, cada um dentro da nossa vida, na sociedade, exerce um papel essencial que vai muitas vezes nos auxiliar ou a desenvolver as nossas potências todas numa escala gigantesca, porque são pessoas que nos promovem, não no bom sentido mesmo, de nos incentivarem, de serem exemplos, que faz com que aquilo que já é potente dentro de nós floresça. E também tem aqueles que nós chamamos de grandes desafios, que também têm essa capacidade absurda de fazer com que essas nossas potências também floresçam. Porque muitas vezes cruzamos no caminho, ou no convívio mais íntimo da família, do trabalho, amigos, vizinhos, pessoas que nos chamam muito ou nos fazem que a gente se esforce muito para que a gente aprenda a perdoar. Ou aprenda a ser paciente. Aprenda a entender o ritmo de cada um. Porque muitas vezes nós parecemos elefante numa loja de cristal. Ou então um trator, né, para querendo cuidar de uma hortinha. A gente vem com tudo sem respeitar o tempo de cada um. Sem respeitar as dificuldades que cada um tem. E é muito interessante que nesse convívio com as pessoas, com as diferenças que todo mundo, cada um tem a sua diferença, nós também vamos aprendendo muito sobre nós. Porque se nós conseguirmos lembrar de Jesus, sobre o que ele nos disse sobre o amor, e tentarmos internalizar esse amor ao próximo que ele nos falou, quando a gente cruzar no caminho com pessoas que às vezes nos parecem muito difíceis, que a gente às vezes não consegue entender como é que elas fazem aquilo, como é que elas continuam fazendo aquilo, por que elas nos machucam tanto. Se a gente parar e lembrar de Jesus nessa hora, quando ele também chegou e falou, né, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, se nós pararmos nesse momento e falarmos, será que eu estou sem pecado e posso atirar essa pedra? Se nós olharmos para dentro de nós, provavelmente seremos mais indulgentes com o outro. Porque nós vamos ver também o quanto é difícil nós nos transformarmos. Tirarmos de dentro do nosso coração coisas que nos incomodam, que nós não gostamos, mas que estão lá há tanto tempo, são hábitos tão antigos de tantas encarnações, que a gente às vezes não consegue mudar, mesmo querendo muito.
A gente faz um esforço enorme, né, racionalmente falando, não vou reagir assim, não vou reagir assim. Acontece alguma coisinha, pronto. Pronto, a gente nem pensa, já está agindo como a gente não queria agir. Se nós fazemos isso com a consciência que a gente já adquiriu, ou até com o desejo nosso de nos melhorarmos, por que nós vamos imaginar que o outro, para ele, vai ser fácil mudar também? Deixar de ter hábitos que não eram tão bons, que não são tão bons, e que ele vem praticando há milênios, há vidas e encarnações. Então, essa relação com o próximo nos traz essa perspectiva, tanto para que a gente aprenda a perdoar a eles de uma maneira, ou a aceitá-los de uma maneira mais tranquila, como também a nos aceitarmos. A não queremos coisas de nós ainda impossíveis e nesse pensar também não exigir dos outros algo que eles ainda também não vão conseguir fazer, porque é difícil para nós também. Então é só através deste convívio, dessa relação com o outro, que nós podemos nos despertar para isso. Porque se não tivesse essa conexão ou essa ligação com o próximo, numa vida social, a gente poderia pensar que todo mundo seria como nós. Se eu consigo fazer isso e não conheço ninguém que não consiga fazer, eu vou achar que todo mundo tem que fazer e é assim que acabou. E não é assim a vida. A riqueza da vida está nas diferenças, na diversidade. O quanto eu sou diferente do outro, o quanto o outro é diferente de mim. E quando nós conseguirmos aceitar essas diferenças e tirar dela o que elas têm de lindo e grandioso, aquilo que faz com que nós aprendamos, né, a respeitar o outro, o quanto isso nos enriquece, isso fará de nós a convivência nossa no mundo de uma forma muito mais tranquila, sem tanto sofrimento, sem tanto estresse, tanto para nós quanto para o outro. E é interessante também, né, que ele coloca aqui, o André Luiz, né, que os outros são as áreas destinadas à complementação e melhoria dos seus próprios reflexos. Então, o outro, ele é destinado à complementação e melhoria dos nossos próprios reflexos. Então, é através do outro que eu vou perceber aquilo que ainda não está bom em mim. Muitas vezes a gente acha que é paciente, e aí acontece numa relação com o outro, a gente vê que a gente não é tão paciente assim. Muitas vezes achamos, não, eu não sou tão exigente, eu sou super indulgente. Acontece algo que nos desagrada e pega na nossa ferida, a nossa indulgência com o próximo vai embora rapidinho. Então, se estivermos alerta e enxergarmos essa possibilidade de convívio junto, né, com o prisma do Evangelho de Jesus, né, desse amor ao próximo, dessa fraternidade que ele nos trouxe, nós vamos conseguir estabelecer relações que vão nos fazer querer vencer a nós mesmos. E é interessante que no livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, ele põe uma imagem muito bonita, né, no capítulo sobre a sociedade. Ele fala que em todas as épocas a sociedade humana é o filtro gigantesco do espírito. Eu achei muito linda essa imagem, porque o filtro é aquele que tira a impureza. Você filtra algo para tirar a impureza daquilo lá que você está querendo filtrar. Então, quando ele diz que a sociedade é o filtro do espírito, ou seja, é a sociedade, é a convivência humana que vai ser o grande filtro para que o nosso espírito se purifique. Tendo isso em perspectiva, se a gente conseguir incorporar essa imagem, muitas coisas que nos parecem difíceis, que nos causam irritação, que a gente quer às vezes sumir, não quer conviver mais, não quero saber, acha que a vida é uma droga, quero me isolar no alto da montanha, nós vamos falar, não, eu quero estar lá no meio de todo mundo, porque eu quero ser filtrado. Eu quero que meu espírito se limpe logo. Que a gente consiga enxergar o próximo com todas as dificuldades que esse próximo possa ter, mas também com todas as belezas que esse próximo tem, como nós também temos dificuldades e belezas, como esse grande filtro que vai nos ajudar a tirar de nós aquelas coisas ruins ainda que a gente carrega, que a gente ainda não consegue se desvencilhar muitas vezes naturalmente, e aí vai precisar mesmo de um filtro. Um filtro que nos ajude a fazer essa purificação, essa conquista sobre nós mesmos. Porque no final,
dessa lição, o André Luiz nos coloca, né? Que é através, né, dessa convivência com o outro é que a gente se encontra. E ao nos encontrarmos, é que nós vamos realizar as nossas conquistas supremas de felicidade e de amor. Então é através do próximo, é através desse contato, desse olhar para o próximo, que vamos conseguir a olhar para nós mesmos. E conseguimos, através desse olhar dentro de nós, a encontrarmos aquela centelha divina que foi colocada dentro de nós e aquela certeza de que um dia vamos ser espíritos de luz, espíritos perfeitos. E que Deus nos ampare. Que assim seja.